Nicolas Ferreira tá levando um pau dentro do PL, tanto dos bolsonaristas quanto da ala mais alinhada ao Valdemar Costa Neto por conta do desempenho dele na campanha municipal, evidenciando assim mais um episódio da super crise no bolsonarismo. O Nicolas Ferreira levando pau de todos os lados é uma coisa até que possivelmente ele gosta. Ele pode negar isso, mas internamente quem sabe. Mas enfim, picardias à parte, eu vejo que essas críticas ao Nicolas Ferreira na verdade são um processo de fritura que ele está sofrendo. Porque os apadrinhados dele, de fato, foram derrotados em 2024. André Fernandes, Bruno Engler, o Pablo Marçal, que ele apoiou. Mas o desempenho do Nicolas não justifica críticas tão fortes, porque ele se empenhou e tanto o Bruno Engler quanto o André Fernandes tiveram bons desempenhos apesar das derrotas. Então esses ataques, ao meu ver, são processos de fritura dentro do PL promovido pelos bolsonaristas e pelo próprio partido contra o Nicolas. Os bolsonaristas por conta do apoio a Pablo Marçal, que enfraquece o Bolsonaro, e o PL porque quer reduzir a influência dos ideológicos radicais no partido. Na sua opinião, coloque nos comentários 3 pontos. O que você achou da participação do Nicolas Ferreira em 2024? Ele foi tão derrotado assim? Ponto 2. Isso mostra a crise do bolsonarismo? E ponto 3. Qual vai ser o futuro e o que você acha do Nicolas Ferreira? Gosta da crise bolsonarista? Like no vídeo, hype o conteúdo e se inscreva no canal. A Bela Megali do O Globo trouxe a informação para nós que o PL e os bolsonaristas estão avaliando que o Nicolas Ferreira sai muito enfraquecido de 2024 por conta do desempenho dos seus apadrinhados políticos. Nicolas tomou algumas decisões em 2024 e decisões que não deram muito certo. Por exemplo, o Bruno Engler em Belo Horizonte. Bruno Engler, deputado estadual, bolsonarista, é o Nicolas Ferreira mais gordinho e mais baboso lá em BH. Ele perdeu no segundo turno para o Fuad Neumann, uma diferença aí de quase 10%. Em Fortaleza, o André Fernandes, que é deputado federal, também foi apoiado pelo Nicolas Ferreira e perdeu. E em Belo Horizonte, o Nicolas, ele foi aquele que encabeçou os ataques baixos e sujos ao Fuad Neumann do PSD, que foi, de novo, prefeito vitorioso na campanha do segundo turno. Só que assim, avaliar a capacidade de ser puxador de votos do Nicolas Ferreira por essas duas campanhas derrotadas, na minha visão, é um pouco de exagero. E aí, internamente o PL fala, ele não tem tanto potencial para ser puxador de voto porque ele foi derrotado. E os bolsonaristas estão atacando o Nicolas Ferreira porque em São Paulo, no primeiro turno, ele apoiou o Pablo Marçal ao invés de apoiar o Ricardo Nunes. Só que você vai ver mais pra frente no vídeo que o apoio do Nicolas ao Pablo Marçal faz todo sentido porque eles possuem a mesma forma de atuação. E o Nicolas foi derrotado em 2024. Só que se você for olhar os resultados dos apadrinhados do Nicolas, não justifica esses ataques que ele está sofrendo. Por isso que eu vejo que é um processo de fritura. Porque o Nicolas, ele se dedicou à campanha municipal, ele viajou esse país todo, muito diferente do Bolsonaro que não fez absolutamente nada. E o Bruno Engler em BH é um deputado estadual que tem uma participação nula, é um péssimo deputado, tem 27 anos, não tem nem 30 anos, e o Fuad Neumann é o atual prefeito com 77 anos. Ou seja, ele foi derrotado, o Bruno Engler, que é um baboso, ele foi derrotado, porque ele baba, né? Ele foi derrotado por alguém 50 anos mais velho, que é o atual prefeito. Então você vê o desempenho dele, não foi um desempenho ruim. O Nicolas Ferreira conseguiu colocar um baboso no segundo turno, cara. Um baboso. E em Fortaleza, o André Fernandes, que também não tem 30 anos, quase venceu o Evandro Leitão, que é do PT, em um estado que é historicamente, tem a sua capital, prefeitos vencendo a esquerda. Aí você vai falar, mas derrota é derrota, mesmo derrota apertada. Tudo bem, eu concordo com você. Ele foi derrotado, melhor para ele seria se ele tivesse vencido. Mas o que eu quero dizer é, o desempenho que ele teve é um desempenho que merece crítica, sim. Mas nessa intensidade que tá rolando, tem alguma coisa estranha acontecendo dentro do PL. O Valdemar Costa Neto, no início do mês, logo depois do primeiro turno, ele concedeu uma entrevista ao O Globo e ele falou o seguinte, que os radicais do partido, como Nicolas Ferreira e também como Bolsonaro,
precisam entender que o partido não pode ser ideológico dessa forma e que o partido precisa caminhar mais ao centro para poder prosperar. Por que que ele está avaliando isso? Porque o desempenho do PL em 2024 foi um desempenho pífio. Pô, fez 516 prefeituras, como foi pífio? Claro que foi pífio. O partido tem o maior fundo partidário. Em 2023, falava-se em 1.800 prefeituras. De seu partido com a maior quantidade de prefeituras. Sai em 2024 diminuto. Corre-se um risco de ficar isolado agora com a sucessão do Arthur Lira, tendo um acesso menor às emendas parlamentares, dificultando assim o aumento da bancada de 100 para 120 deputados em 2026, correndo-se o risco da bancada ficar até menor por conta dos bolsonaristas. Então é um desempenho pífio, e o Valdemar percebeu isso. Agora, sem 2024, com a formação de 500 prefeitos, o partido vai ter que negociar com o fundo partidário a filiação de novas frentes, ou de prefeitos, enfim. Só que para fazer essa filiação, principalmente no Nordeste, os bolsonaristas vão ter que engolir algumas figuras de centro-direita. O que os bolsonaristas não querem. Por isso que dessa vez o Valdemar Costa Neto vem, e eu vejo que há esse processo de fritura do Nicolas Ferreira, porque o Valdemar citou nominalmente o Nicolas Ferreira como sendo um desses bolsonaristas radicais. Então ele está levando uns tapinhas no popote para justamente aprender qual é o lugar dele dentro do partido, e o Valdemar está mostrando, ó, o seu desempenho, você saiu menor de 24, porque o seu desempenho foi pífio, então cala sua boquinha e deixa aqui o boy de verdade fazer a política toda. E o Nicolas também apoiou o Pablo Marçal, o que desagradou os bolsonaristas. Por isso que ele está sendo atacado. Só que o apoio do Nicolas ao Pablo Marçal faz todo sentido, porque Nicolas, ele atua muito mais na vertente do Marçal do que na vertente do Bolsonaro. Nicolas Ferreira, ele tem um discurso muito mais atrelando política e religião do que Bolsonaro tem. É um discurso muito mais parecido com o Pablo Marçal. Porque o Nicolas e o Pablo Marçal, eles são pastores, entre aspas, só que na verdade eles não são pastores. Eles não são pastores tradicionais como o Silas Malafaia é, que atua em uma determinada igreja, limitada ali pelos seus limites e horizontes geográficos. Nicolas e Pablo Marçal são coaches espirituais ou coaches religiosos que atuam na internet, sem as fronteiras. Então eles vão, dão palestras, trazem a palavra, mas não são pastores. E eles atrelam, principalmente o Marçal, o discurso da religião com o discurso da prosperidade financeira, transformando Deus em um verdadeiro coach financeiro e eles como guias espirituais para esse sucesso. Como o Marçal fica toda hora falando da teoria da prosperidade, ou do discurso da prosperidade. E isso atrela muito a esse lifestyle, que não é um lifestyle cristão, mas não é exatamente aquele estilo de vida evangélico imposto pelas igrejas. Não, lá dos anos 80. É uma outra coisa. São pessoas que elas usam Deus ou as frases bíblicas como frases de motivação e autoajuda. E Nicolas e Pablo Marçal atuam dessa forma porque o bolsonarismo é um movimento político religioso. E Marçal é muito mais o Messias bolsonarista do que o próprio Bolsonaro. Só que esse apoio do Nicolas ao Pablo Marçal faz com que a hegemonia de Bolsonaro seja perdida. Percebam? Então, o Nicolas, ele enfraquece a hegemonia de Bolsonaro como liderança do bolsonarismo. Tanto que o Ronaldo Caiado, em entrevista recente, ele que está cutucando absurdo o Bolsonaro, falou o seguinte: o Pablo Marçal mostrou que o bolsonarismo não tem dono, que o Bolsonaro não é o dono da direita, coisas do tipo. Porque a única figura que de fato enfraquece os poderes de Bolsonaro é o Pablo Marçal. E o surgimento de Marçal despertou esses gatilhos, podemos colocar assim, em outras lideranças de direita. Quando o Nicolas apoia o Pablo Marçal, ele enfraquece Bolsonaro nesse momento delicado porque os processos contra ele vão avançar. E o argumento que o Bolsonaro tem para dizer é: eu sou a única liderança da direita, estão tentando me tirar de 2026 para beneficiar o Lula. Quando o Nicolas apoia o Pablo Marçal, ele acaba enfraquecendo o argumento bolsonarista e por isso toma pau dos bolsonaristas do PL. Bolsonaristas do PL que querem o quê? O controle do partido. Como controlar o partido? Controlando a Fundação Álvaro Vale. A Fundação Álvaro Vale é a fundação do PL, como tem a Fundação Perseu Abramo do PT. E todos os partidos precisam ter fundações. O Eduardo Bolsonaro quer o controle dessa fundação para poder fazer cursos, palestras, coisas do tipo, conservadores. Essa fundação, que tem muito recurso, porque é proporcional ao valor do fundo partidário, o PL tem um fundo partidário milionário, está nas mãos de uma aliada do Valdemar Costa Neto. O Valdemar Costa Neto não quer permitir
que haja mais domínio ideológico da extrema-direita bolsonarista no partido. Então ele ataca o Nicolas para frear os bolsonaristas, porque ele não pode permitir que haja esse controle ideológico por parte dos bolsonaristas no PL. Esse é todo o quebra-pau. Há uma reconfiguração da extrema-direita agora em 2024. E tudo isso vai aumentar, essa crise vai ficar mais forte à medida que os processos contra Bolsonaro avançarem e a prisão se aproximar.